A honra e a glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Eu salvo a igreja com a paz do Senhor, amém? Eu salvo a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Aleluia. Graças a Deus, irmãos, é motivo de alegria estar aqui mais uma noite. Eu louvo a Deus, agradeço ao Senhor por esta rica oportunidade. Eu creio que nessa noite já foi falado coisas tremendas da parte de Deus. Amém, queridos? Sem perda de tempo, eu queria que você abrisse a tua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4. E o versículo 4 para a nossa meditação. 2 Reis, capítulo 4 e versículo 4. Deus, Ele tem coisa grande nesta noite para mim e para a tua vida. Amém, amados? Basta só você começar a se ligar no céu. Basta só você misturar glória com aleluia, porque o Espírito Santo, Ele estará aqui em nosso meio. E eu creio que nesta noite não vai ser diferente de outras noites. Esta noite não vai ser diferente dos outros cultos que nós temos aqui, em nome do Senhor Jesus. Mas eu quero lhe dizer uma coisa aqui nesta noite. Deus, Ele vai falar com você. Deus, Ele vai falar comigo. Deus, Ele vai te dar algo da parte do céu nesta noite. Agora, se você acredita nisso, eu queria que você me confirmasse, dando glória a Deus, porque só Ele merece toda a honra e toda a glória. Aleluia. Que diz assim a palavra do Senhor: então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. A parte A do versículo. Eu vou ler novamente com a igreja. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Poder sentar dando glória a Deus nesta noite. Queridos, nesta noite Deus, Ele me levou para uma dimensão, pastora. Existem vários pregadores que pregam que a porta vai se abrir, que pregam que Deus, Ele vai abrir a porta. Com certeza eles estão pregando a palavra do Senhor, mas sendo aqui que nesta noite eu vou pregar aqui ao contrário, pastor Wilson. Eu vou pregar o efeito de dentro para fora. Então, que negócio é esse? Eu quero pregar aqui nessa noite debaixo de um tema que Deus, Ele trabalha com a porta fechada. Que negócio é esse, meu irmão? É isso que você vai estudar aqui nessa noite. Quando eu comecei a me deparar com essa mensagem, Deus, Ele começou a me levar em várias dimensões. Quando eu comecei a ler esta palavra, a Bíblia diz que fala de uma mulher viúva. A Bíblia nos fala, nos relata que essa mulher, pastora, o esposo dela morreu. E naquele tempo, as mulheres que eram viúvas eram mulheres que eram mulheres apontadas, eram mulheres discriminadas na presença daqueles pessoal. Mas hoje eu quero te dizer uma coisa: Deus, Ele vai começar a fazer um milagre com a porta fechada. A Bíblia diz que aquela viúva não tinha nada dentro da casa dela, senão uma botija de azeite. O que eu quero dizer com isso, irmão? Eu quero te dizer uma coisa: quando Deus, Ele quer operar, não adianta. Quando Ele quer fazer, sai da frente de Satanás. Quando Ele quer fazer, segura a gente, fica na de gente, mas a vitória vai ser do crente. Aleluia. A Bíblia diz que os fregueses começaram a bater na porta dela. Olha, eu quero te dizer uma coisa aqui, crente. Eu não quero saber aqui se vai entregar tudo que é na tua porta. Mas uma coisa eu quero te dizer: ainda existe profeta na terra. Ainda existe, crente. Você não está desamparado. Crente, não se preocupa. A situação está complicada, mas Deus, Ele vai mandar um profeta. Aleluia. Isso é sério para Deus aqui nesta noite. Deus, tem coisa tão boa aqui comigo nesta noite. A Bíblia diz no livro de Daniel, capítulo 3, fala de 3 homens chamados Sadraque, Mesaque e Abednego. A Bíblia diz que Nabucodonosor, ele fez um decreto que toda vez que começasse a tocar o som de pífano, o som de harpa, todo mundo tinha que se prostrar diante daquela estátua.
noite. Deus, Ele trabalha com a porta fechada. Que negócio é esse? Não deixa de contar a história. A Bíblia fala que aqueles 3 homens, naquele momento, várias pessoas começaram a dizer: olha, rei Nabucodonosor, existem 3 homens ali e que disseram que quando tocar o sangue todo na água, não vão se curvar diante da tua presença. Então pega esses 3 homens lá e traz aqui. Sabe o que aconteceu, irmão? Pegaram aqueles 3 homens de Deus, trouxeram ele perante a presença do rei, e aí vai se prestar, não vai se prestar. Ei, crente, seja qual for a dificuldade, seja qual for a tua situação, você não vai se prestar diante de Nabucodonosor. Sabe o que aconteceu, pastor? Pegaram aqueles 3 homens, abriram a porta da fornalha de fogo ardente e colocaram aqueles 3 homens e fecharam a porta. E agora, querido, já imaginou que situação? E agora o que vai acontecer? Mas eu creio de uma coisa, que aqueles 3 homens eles tinham convicção que eles servem a Deus grande. O crente, ele não serve a nenhum homem, ele não servia a nenhum estátua, a nenhum ídolo de madeira, ele servia a Deus Todo-Poderoso. Acende a fornalha. Olha para a chave e me dá a fúria. E agora, e aí, que como é que já imaginou a situação? Dentro daquela fornalha com a porta fechada. Mas aí é que quando Deus ele começa a operar, Deus ele opera, querido, com a porta fechada. A Bíblia diz que acendeu aquela fornalha de fogo ardente. Eu estou vendo como aqui pela fé estava todo mundo reunido. A cúpula toda de Nabucodonosor estava ali perante daquela fornalha. Estava ali, creio eu, que estava alguém dizendo assim: eu quero ver Deus dele agora. Eu quero ver Deus dele agora. Eu quero ver como é que vai acontecer agora. Eu quero te dizer uma coisa aqui nessa noite: o segredo não é na ida, o segredo é na volta. Sabe por quê, querido? Na ida você está caminho da fornalha. Todo mundo está te criticando, todo mundo está dizendo que é com Deus, se presta aí perante dele. Agora na volta vai ser diferente. Na volta você vai ter caminhado, você vai estar dentro da fornalha passeando. Ei, crente, se prepara para passar a fornalha, se prepara para fazer um tour na fornalha. Olha para a chave e me dá a fúria. E ele não estava satisfeito. Mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Mas enquanto você pensa, água para a chave e me dá a fúria. Eu quero te dizer uma coisa aqui nessa noite. Enquanto você pensa, alguém pensando que estava solto um pouco ali dentro daquela fornalha, soltou. Aí é onde Deus vai se levanta do trono. E que de repente, quando ele começou a olhar, ele não viu 3, ele viu 4. Sabe o que é isso, gente? É o Deus que trabalha com a porta fechada. É o Deus que trabalha.
De repente chega o profeta e ela começou a argumentar com ele. O meu esposo era ele que servia. Ele olha para ela e diz assim: mulher, o que é que tu tem aí? Ela só tem só uma botija de azeite. A Bíblia diz no livro de Daniel, capítulo 6 por diante. Todo mundo conhece a história de Daniel. Daniel estava ali, o rei, todo mundo tem inveja dele. Mas só que o rei fez um decreto de 30 dias que ninguém poderia adorar a ele. Mas só que Daniel quebra o protocolo novamente. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Era homem temente a Deus. Era homem que estava com os seus costumes ao Senhor. E novamente, aquelas pessoas que têm inveja, aquelas pessoas que não gostam de ver você na presença do Senhor, falando isso, olha ele, aquele homem está orando, e aquele rei, mas eu não tenho nada contra ele. O rei sabia que Daniel era um homem íntegro, o rei sabia, mas ele não poderia voltar atrás do decreto. Novamente a história se repete. Pegaram Daniel no abaixo, colocaram ele, abriram a porta da cova dos leões, colocaram ele lá dentro, pastor, e a Bíblia diz que selaram com uma pedra. E agora? A ciência humana fala que existem vários tipos de leões. Tem leão que come de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas. A Bíblia diz que é a cova dos leões no plural. Então existia mais de um ali, crente. Já imaginou aquela situação que você está dentro daquela cova fechada, trancado, com a porta fechada, e achou que você tem dono, crente tem dono, ou você não nasceu com essa cauda da sua cabeça. Agora se você tem este negócio, levanta a tua mão para o céu e dá um brado de glória a ele. Aleluia. Estava lá, aleluia. A Bíblia diz que o rei não dormiu. Agora chame-me na sombra. A Bíblia relata que ele ficou inquieto. Mas eu quero te dizer uma coisa aqui nesta noite. O choro dura só uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Aquele rei não tinha convicção no Deus que Daniel servia. E disse: olha, Daniel, o teu Deus, ele vai te livrar da cova dos leões. Quando eu for de manhã lá, ele vai ir lá, tirou aquela pedra, abriu aquela porta, e Daniel estava sem salvo. Sabe o que é isso, querido? É um Deus que ele trabalha com a porta fechada. Sabe o que é isso? É um Deus de milagre. Sabe o que é isso? Mesmo com a porta fechada, é aí que Deus começa a operar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E ele perguntou, o profeta perguntando àquela mulher. Ela disse: olha, eu tenho uma botija de azeite. Então você vai pegar, você vai pedir vasos emprestados e você vai fechar a porta sobre ti e sobre teus filhos. Aleluia. Irmão, quando eu comecei a analisar este negócio, a minha fé foi renovada. Quando eu comecei a analisar, eu digo: Jesus, tu és grande. Esse negócio é coisa de Deus. É um Deus que trabalha com a porta fechada. Enquanto aí você pensa que Deus ele vem pelo lado, aí ele faz pelo outro, porque ele vai começar a confundir alguém. Ele vai começar a confundir muitas pessoas para dar vitória a você. Atos dos Apóstolos, capítulo 16 por diante, fala de Paulo e Silas, pastor.
E nessa cidade tinha uma mulher com espírito de adivinhação. E prontamente Paulo olha para ela e Deus se revela na hora. E prontamente ele fala, Deus já revelou a ele que aquilo era um demônio, e ele expulsou o demônio. Aleluia. Na minha terra isso se chama cutucar onça com vara curta. Ele mexeu com gente grande. A Bíblia nos relata que aquela mulher, a cúpula da cidade, ganhava dinheiro com as adivinhações dela. E a partir do momento que Paulo expulsou aquele demônio, a cidade se levantou contra ele. Não se preocupe, alguém vai se levantar contra mim e contra você, mas Deus é grande. A Bíblia diz que o inimigo ele se levanta só para cair. Sabe por que ele se levanta só para cair, querido? Porque ele se levanta, ele pensa que vai derrubar você, aí ele está toda a lei pensando que está tudo que ganhou a batalha. Aí Jesus, ele se levanta do trono, e a minha mulher disse que quando ele se levanta do trono, algo vai ter que acontecer. Pegaram aqueles dois homens em praça pública, começaram a açoitar. Aleluia. Foram açoitados, chicoteados. O açoite naquele tempo não é igual ao tempo de hoje. Creio eu, irmão, que não aguentava aquele negócio de ser açoitado em praça pública. Aí pegaram os dois novamente, abriram as portas dos cárceres da cadeia, e colocaram eles lá dentro, e novamente fecharam a porta. E agora? Aleluia. Creio eu, vai ser uma conjectura aqui nesta noite. Paulo se levanta todo quebrado e olha assim para Silas. Silas, está tudo bem aí? Aleluia. Tá, Paulo. Estou todo quebrado, é mesmo, Silas, eu também estou. Alabaraxere, mas Silas, tem um negócio diferente aqui. O que é, Paulo? As minhas cordas vocais estão boas. Alabaraxere, as minhas cordas vocais estão ótimas. O meu corpo está todo quebrado. O meu corpo está todo esferrado. O meu corpo está todo marcado. Mas a minha voz está bem. A minha corda vocal está boa. E a minha Silas, a minha também vai. Então sabe o que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a levar ao Senhor. A gente vai começar a agradecer ao nome dele. Já imaginou que ele na situação, muitas vezes em nossas vidas, nós estamos em situações, nós estamos na bagunça. Mas aqueles dois, mesmo assentados, mesmo todo quebrado, não perderam a esperança, não perderam a fé que eles tinham em Deus. Tem crente que quando está passando por uma perda de misericórdia, só sabe murmurar. Aleluia. Aperte o cinto. Tem crente, pastora, que está passando por uma prova de nada. Aí pensa, Jesus me esqueceu. Não vou mais para a igreja. Deus não fala comigo mais. Deus não fala, não me faz mais. Cadê Jesus as promessas? E vem de começar a orar. E vem de buscar, começa a contender com o Senhor. Dá para dar um glória aí nessa noite, gente? Dá para dar uma aleluia bem gostosa aí? O negócio calmo está engraçando, mas você vai dar glória. Porque quando engraça o negócio, o calmo vai sair mais puro. Glória a Deus.
novamente, que estava aqueles dois lá naquela prisão, sentado, se levantaram, ficaram de pé, todo quebrado, posição de soldado, e começaram a louvar, começaram a agradecer ao nome do Senhor Jesus. E é mesmo na dificuldade, mesmo na prova, mesmo naquela situação, começaram a levar. Sabe o que aconteceu, pastora? A Bíblia diz que lá veio um vento impetuoso, lá veio um furacão. Aí alguém começa a dizer: furacão, sim. Mas irmão, furacão só faz acabar com as coisas. Mas a minha Bíblia diz que Ele é dono de tudo. Aleluia. Ele é dono do mar. Ele é dono das estrelas. Aleluia. Ele é dono do tempo, das horas, de todas as coisas. Aí Ele vai mandar um vento ao teu favor. A Bíblia fala que veio um vento. A Bíblia diz que veio um vento tão forte que começou a quebrar as casas, começou a quebrar as paredes. Sabe o que é isso, querido? É o Deus que trabalha com a porta fechada. O Deus que trabalha com a porta fechada. Se você viver na fornalha, Ele vai falar com você. Se colocar em você na cama dos leões, o leão vai ter que jejuar. E se você viver preso, se prepare e descanse. Deus, Ele vai mandar o vento. A Bíblia diz que pegaram vasos emprestados e de repente aí pegaram, fizeram o que o profeta mandaram, colocaram, e aí ele foi mistério. A Bíblia diz o seguinte, que ele mandou ele entrar. Olha, mulher, entra, fecha a porta, segundo Cristo, segundo Deus Filho, deita o azeite em todos aqueles vasos e põe a parte que estiva sonho. A Bíblia diz que começou a multiplicar. Entrante a multiplicação da porta fechada. E aí eu quero te falar que começa de dentro para fora. O primeiro milagre acontece com a porta fechada. Aí o milagre acontece. Aí Deus sabe o que manda fazer. Aí alguém vai ter que abrir a porta. E quando abrir a porta, alguém vai ter que ver o teu milagre. Alguém vai ter que ver a tua vitória. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que começou a se multiplicar na frente. Começou a multiplicar. Começou a multiplicar. Se preparem nesta noite, que Deus Ele vai multiplicar o azeite. Estenda a tua mão para o céu. Eu quero profetizar aqui nesta noite que Deus Ele vai começar a multiplicar o azeite. Se prepara que o milagre vai começar a acontecer. E o milagre vai acontecer. Aleluia. É com a porta fechada. O milagre vai ser com a porta fechada. Quem te viu chorando vai te ver sorrindo. Aleluia. Alguém quando começar a ver, pensando que você está dentro lá, que ninguém te olha, que você está isolado, é aí que Jesus Ele vai começar a fazer milagre. É aí que o milagre vai começar a acontecer. E vai ser com a porta fechada. Fique de pé nesta noite. Aleluia. E que nessa noite você vai sair daqui a lá toda sua facial. Nessa noite você vai sair daqui diferente, sabendo que Deus Ele é o Deus do milagre com a porta fechada. O meu Deus, Ele vai fazer quando tudo parece que está perdido. O meu Deus, Ele vai começar a agir quando você pensa que está tudo acabado, quando você pensa que está tudo terminado.
assim, a minha Bíblia diz que Deus, Ele não quer a gente a prova e nós conseguimos aguentar a prova. E que nesta noite, eu queria que você começasse a orar. Feche teus olhos neste momento agora, crente. Eu queria que você tivesse um minuto de adoração ao Senhor. Meu Deus, comece a orar nesta noite. Comece a dizer a Ele. Comece a dizer a Ele o teu problema. Meu Deus, todo poderoso e fiel. Estamos aqui, Pai, diante da tua presença. Estamos aqui, Senhor, diante. Meu Deus, eu queremos te agradecer por esta noite. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque meu Deus, tu trabalha com a porta fechada. Meu Deus, abençoe os teus filhos que estão aqui no nosso meio. Abençoe aqueles que vão pegar o vídeo, abençoe aqueles que vão pegar o show mestre. Mas eu creio, Senhor, no milagre. Eu creio, Senhor, na tua providência. Meu Deus, que nesse momento agora, você vai começar. Estenda a tua mão para o céu. E abre de fé e frente. A agora chega. Começa a receber o milagre. Começa a receber. Começa a receber força. Começa a receber. Eu sinto a glória do Senhor aqui nesta noite. Eu sinto a glória de Deus. Eu creio que nesta noite é noite de revelação. Eu creio que hoje não é amanhã e nem depois da manhã. É hoje que Deus vai te trouxe aqui. Carga na tua história. É hoje que Deus vai te trouxe aqui. Ele é alguém do coração de Deus. Novo nome ouvirá sobre essa terra. Quem sabe esse nome seja o seu. Esse alguém que o Senhor vai levantar. Talvez seja o menor que está aqui. De repente ele seja o último a sentar à mesa como fez a esse novo vencedor que vai surgir. Tem no peito o coração cheio de amor, capaz de perdoar quem me feriu e de amar alguém que escolhe Deus para Ele é e você. Esse destino é de alguém que já sofreu. Ele deixar esse novo nome. Tem grande chance nesse nome ser o seu. Você se sente tão pequeno, ainda escuro e frio. O seu gemido vai na alma e traz até um arrepio. Você se sente tão pequeno nessa terra de gigante, aonde o Deus se fica amargo, porque a glória é incessante, aonde o grande pisa no pequeno sem olhar se está ferido ou se está matando, aonde a escada do sucesso é tão alta que os degraus se sobem escalando. Mas é nessa terra de gigante, dentro desse mar escuro, que Deus vai fazer você brilhar. Você pode se sentir tão pequeno, mas só Deus é grande, vai te levantar.